Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estudo bíblico. É com muita honra e muito prazer que nós te recebemos aqui. Vai lá buscar seu chazinho, pega o seu cafezinho, seja lá o que você gosta de comer de noite, né? Uma pipoquinha, uma janta, Um né? docinho. Você é da pipoca, da sopa, do estrogonofe, Léo? Eu sou da sopa e da pipoca. Da pipoca. Sopa é É, janta pro Léo? sopa é janta. Entendi, É. beleza. Tu é do time que Uma sopa é janta. sopa bem feita, né? Uma boa sopa. É, uma boa sopa. A sopa da Nath. Opa, com certeza. Não vai falar, né, ao vivo que não, né, Léo? Aí me complica. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós finalizamos no último estudo bíblico os panoramas. Nós começamos presencialmente na comunidade, depois viemos para o formato de live Uhum, e finalizamos os panoramas bíblicos. Então você pode encontrar aqui no YouTube, no canal da comunidade, todos os panoramas bíblicos a partir de Romanos, uhum. certo? E você pode assistir aquilo que nós já partilhamos nesse lugar e já construímos aqui ao nosso entendimento. E hoje nós vamos começar com um assunto maravilhoso também, né, Léo? Nós vamos falar a respeito de uma disciplina espiritual fundamental, não é opcional, mas fundamental na vida cristã. E por muitas vezes ela é deixada de canto ou de escanteio e por falta de entendimento, Uhum. por falta de conhecimento das pessoas, que é a meditação. A meditação, como a meditação, ela se enquadra na vida de práticas espirituais de um cristão. Então é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Eu quero impulsionar você, incentivar você a compartilhar o link dessa live com seus familiares e amigos para que juntos nós possamos nos aprofundar disso e crescer conjuntamente. Léo, vamos fazer uma oração, cara? Você pode Vamos. fazer uma oração pra gente? Pai querido, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos ao Senhor por Sim, essa Jesus. oportunidade, por mais uma delas, de tantas que o Senhor tem nos concedido. E como sempre, meu Pai, o Teu Espírito Santo nos conduz, nos instrui, nos transforma e nos alimenta com a Tua palavra. Sim. Que hoje não venha a ser diferente. Nos abençoe com a Tua presença, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando, meu Pai, pela internet, que o Teu Espírito possa acompanhá-los também e dar entendimento da Tua palavra, assim como o Senhor está dando para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, meu Em Pai. nome de Amém. Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero ler um texto com você para que nós tenhamos uma introdução aqui à nossa conversa, que está lá no Salmo de número 119, versículo 97, ou melhor, número 97 ao número 105. E a Bíblia diz o seguinte, ó: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso eu detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui nós temos o salmista, né, exclamando que a meditação, ou o caminho da meditação, que ele pratica todo dia sobre a lei do Senhor, traz para ele sabedoria, traz para ele entendimento, traz para ele conhecimento, e com isso nós entendemos na palavra que ele caminha em um caminho de luz. Uhum. Ele caminha em um lugar onde ele consegue compreender melhor do que os seus inimigos, compreender melhor até do que pessoas mais vividas, que ele está numa boa jornada, que ele está fazendo o que é certo, ele conhece melhor o que é justo, através do que de uma vida de meditação. Essa é a minha meditação todo dia. Que tipo de meditação? A lei do Senhor. Então o salmista está aqui nos dizendo que a meditação é uma disciplina importante e que traz crescimento para a vida daquele que a pratica, para a vida do indivíduo. Lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 63, a Bíblia diz que ao cair da noite, da tarde, Isaac saiu para meditar no campo e aí a história se desenrola. Então nós vemos que desde os primórdios da humanidade, a prática da meditação ela é fundamental.
Infelizmente, nós, por muitas vezes, temos aquele preconceito com essa palavra ou com esse termo, porque nós associamos a meditação a práticas religiosas que nós não acreditamos, certo? Mas nós vamos entender hoje com mais afinco o que separa a meditação cristã que te aproxima do Senhor e ensina o teu coração a uma prática vazia, superficial e sem fundamento bíblico, que não serve para um cristão. Léo, antes da gente prosseguir, você tem alguma coisa a dizer sobre essa introdução? Então, a meditação, ela é subestimada, na verdade, né? Ela é subestimada a tal ponto que as pessoas acabam não vendo a importância ou menosprezando, né? Na verdade, sei lá. Primeiro você subestima, né? E depois você já começa a ver com olhos do tipo assim, nada a ver, não tem muito proveito nisso. Mas quando você entende que isso é uma disciplina, né? É uma atitude, um hábito disciplinar que te auxilia e, na verdade, é fundamental, como tu bem colocou, para o nosso crescimento, né? Na vida com Cristo, você entende que quando você para ler as Escrituras né, e orar sobre elas e pensar sobre, o Espírito Santo está ali junto. Sim. Porque é diferente do que, por exemplo, filósofos, né? A filosofia, o termo filosofia é você pensar bem, né? Pensar de maneira que seja de boa qualidade, um pensamento bom, de bom proveito, né? Não são pensamentos teus quando você medita na palavra, né? Você tira esse momento de meditação na presença de Deus, mas sim o Espírito Santo te auxiliando, te trazendo entendimento, te trazendo sabedoria, te trazendo o conhecimento da palavra e aquilo que o Senhor quer nos trazer, né? E esse, infelizmente, é uma prática com certeza subestimada, menosprezada pela grande maioria, né, das pessoas que se chamam cristãs, né? E o que acaba trazendo graves consequências, né? Não porque, eu não medito, logo eu vou me lascar. Não. A falta da meditação vai te levar por um caminho que você não tem recursos, né? Sim. E acaba... Inclusive, a meditação, ela é justamente um movimento oposto do meu interior ao movimento proposto pelo mundo. Porque o que o mundo nos oferece hoje? Eu não estou falando necessariamente de um mundo espiritual caído. Estou falando da vida mesmo, do dia a dia, da correria. O mundo nos oferece muito barulho, muita turbulência, muitos problemas a serem resolvidos, muitas dificuldades, né? Muita gente ao redor. E por consequência, o silêncio se torna uma raridade, um tesouro que nós precisamos guardar com zelo. E a meditação é justamente o oposto disso que o mundo nos oferece com facilidade, que é escutar e silenciar. Ou melhor dizendo, silenciar para escutar. Escutar o quê? O Espírito Santo. Escutar a voz da razão, que é a voz do Senhor no nosso coração. Quando nós falamos muitas vezes de que no momento de oração é necessário não só falar, mas ouvir o Senhor, nós estamos falando, sem dar nome aos bois, de meditação. Estamos falando de ouvir o Senhor, silenciar para ouvir. Silenciar para ouvir e obedecer. Então, como a meditação cristã funciona? Em que momento ela se enquadra na vida do indivíduo? Né? Como ela se encaixa na minha rotina e na minha prática de disciplinas espirituais? Diferente da meditação oriental, que nós estamos acostumados a ver em outras práticas religiosas, como o budismo da vida, dentro da meditação oriental, nós temos o seguinte intuito, a seguinte finalidade: esvaziar-me ao ponto de tornar-me um com o universo. Resumindo, né? Resumindo, sei que existem diversas variações de pensamento e tudo mais, mas a base é essa: esvaziar-me para que eu, sendo menos, para que eu, diminuindo em mim mesmo, eu me torne um com esse cosmos, com esse universo, que é uma entidade por si mesma, na luz de quem pratica esse tipo de coisa. Né? Ao contrário disso, quando nós olhamos para a meditação cristã, nós olhamos sim para um caminho de esvaziamento do eu, com certeza. Então, na meditação cristã, eu priorizo que o Roberto, aos poucos, ele diminua, ele vá morrendo, os meus desejos, eles sejam... eu seja senhor sobre os meus desejos e não vice-versa, então que eu vá diminuindo, mas não para ser vazio,
Ao contrário disso, para que eu seja cheio do Espírito Santo. E para que a voz do meu coração, ela esteja cada vez mais silenciada, para que a voz do Espírito Santo, ela esteja cada vez mais palpável dentro de mim. Boa. E eu posso ouvir e discernir. Então essa é a diferença explícita, a diferença fundamental do que é meditação cristã. Queremos ser cheios do Espírito Santo, portanto meditamos. Podemos concluir dessa forma. Thomas Merton, ele escreve que a contemplação verdadeira não é um truque psicológico. Então não é o intuito não é você entrar num estado de êxtase, não é você entrar num estado de quase que uma droga que você não ingeriu, né? Ou aquela sensação de aquele nirvana, aquele transcendente que a gente imagina ali num LSD. Aquela paz interior que acha que encontra e tal, né? Exatamente. Tudo aquilo que a gente imagina, aquelas loucuras que a gente imagina que são alcançáveis através de um processo meditatório. Mas é uma graça teológica. Ele diz que é uma graça teológica. O Senhor nos entregou essa graça para que nós possamos compreender mais dele através da capacidade que ele nos deu de meditar. A capacidade que ele nos deu de silenciar. E por muitas vezes a meditação envolve falar também. Mas falar consigo mesmo. Sabe, quando você conversa consigo mesmo e ali você coloca ponto A e B e você consegue discernir a diferença entre um e outro, é aquele ato de buscar compreensão, de buscar entender as coisas, compreender o que está à frente dos seus sentidos. É muito interessante que eu esqueci o nome do escritor agora, mas tem um livro chamado Meditar e Aprender, Aprender e Meditar, uma coisa assim. E é muito interessante como ele fala que a meditação, ela é o caminho para a contemplação. Porque quando eu medito, quando eu estou meditando, eu estou considerando as situações, as circunstâncias, as coisas. Eu estou tentando compreender, por exemplo, nesse caso, a lei do Senhor. Eu estou meditando sobre aquilo que eu li no meu dia na Bíblia. Eu estou meditando sobre aquilo que o Espírito está me falando. Então, eu estou aprendendo a enxergar com clareza o que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvem e por aí vai. Sim. Quando, então, eu chego a encontrar a verdade através da meditação, encontrei a verdade. Agora eu entendi esse preceito. Agora eu entendi esse mandamento do Senhor na minha vida. Agora eu entendi esse caminho. Aí eu contemplo. Logo, a contemplação só é possível a partir do momento em que eu compreendo a verdade a respeito daquilo, da coisa a qual eu estou contemplando, certo? Então, eu não posso contemplar uma coisa da qual eu desconheço. Quando nós meditamos, nós estamos buscando conhecer alguma coisa. O coração do Senhor, os planos do Senhor, não só conhecer gramaticalmente aquilo que a Bíblia nos diz, mas em fundamento e em vida aquilo que a Bíblia nos diz. E, portanto, quando eu consigo compreender algo, eu consigo contemplar a glória de Deus nas coisas, naquilo que Ele traz para mim e por aí vai. Então, a meditação ela tem esse caminho de fundamento. E ao contrário do que as outras formas de meditação que, né, até você comentou aqui, né, em algumas outras religiões que trazem a meditação como a forma de alcançar uma paz interior e tal, essas coisas todas, elas não têm um norte definido, uma única verdade, são várias vertentes, né? Mas, do contrário, quando a gente medita na palavra de Deus, nós estamos caminhando em um caminho seguro. Porque a gente não está sozinho nesse caminho. Sim. É diferente, né? Você bem comentou que nas outras religiões, outras formas de meditação, você medita, esvazia a si mesmo para você se tornar um com o cosmos, com esse universo e tudo mais. Mas, na verdade, você está sozinho. E você meio que não, ali em pensamentos, o teu próprio coração te conduz por caminhos que você acha bom para você. Sim. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo nos leva, nos segura pela mão e nos faz caminhar num caminho que já está estabelecido, num caminho que é seguro, num caminho de verdade única, né? E que você simplesmente tem que entender esse princípio de esvaziar a si mesmo para que nós sejamos cheios das verdades do Senhor. Então, a meditação na palavra, nas Sagradas Escrituras, no caminho de Cristo, é seguro, porque tu não tá a ver navios, tu não tá, escolha um caminho aí para você percorrer e ver o que você pode
captar de bom. Não, o caminho do Senhor ele já está Sim. estabelecido e é muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar, né? E você está buscando a verdade com V maiúsculo, né? Exato. Então, inclusive, a recompensa é maior. A Hum. recompensa é prazerosa, porque qual é a recompensa da meditação? É contemplar a verdade reconhecida. Então, quando eu conheço mais a respeito do Senhor, no meu relacionamento com Ele, através da vida de meditação, Mas eu consigo então, contemplar. mais eu consigo contemplá-lo e mais eu consigo enxergar a respeito dessa verdade. Agora, é o grande desafio da nossa vida, principalmente no âmbito moderno, quando se trata de relacionamento, é tirar os ruídos. Uhum. Esse é o grande desafio, é conseguir Isso. combater os ruídos. Então a meditação, ela é uma prática que envolve combate aos ruídos. Olha só esse texto, é um exemplo do que Jesus fazia, e você vai encontrar exemplos assim diversas vezes nas Escrituras tratando de Jesus, tá? Mateus 14:13 diz assim, ó: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. É uma prática constante da vida de Jesus essa Uhum. questão de retirar-se. Uhum. Jesus entendia a necessidade de viver um equilíbrio entre estar entre as multidões, pregando, falando com gente, ouvindo gente, desabafa, aconselhando, e estar no silêncio. Jesus entendia que era necessário esse equilíbrio. Existia o tempo da multidão e existia o tempo de estar silenciado para que o seu coração estivesse sempre em sincronia com o do Pai. Esse texto, inclusive, ele é um texto onde as pessoas estão aclamando, querendo fazer Jesus rei naquele momento, né? Uhum. Então, o povo está dizendo, façamos dele o nosso rei agora. E Jesus, a reação dele é o quê? Retirar-se dali num barco para um lugar deserto. O que Jesus fazia nos lugares desertos? Ele ia orar, Orar. né? Ele ia meditar, ele ia falar com o Pai, ele ia ouvir a voz do Senhor. Então, olha a importância na vida cristã de nós combatermos os ruídos e olha como a meditação é um artifício importante, né? Um meio importante, Uhum. interessante, profundo, para que a gente consiga isso. Com certeza. E como tem. Se a gente assim, ó, se a gente tem o hábito, né? Esse costume de parar por alguns momentos no nosso dia e pensar sobre as coisas que têm acontecido na nossa própria vida e naquilo que Deus quer falar para nós, quer nos ensinar, a gente percebe quantos ruídos, quanto barulho desnecessário a gente ouve, capta, absorve. Demais. E chega num ponto que quando você realmente está totalmente esgotado, não porque você entendeu que tem que se esvaziar, mas porque aqueles ruídos sugaram realmente as tuas energias, você quer parar para ouvir a Deus e você não Uhum, consegue. é verdade. Você não consegue, é uma luta Uhum, tremenda. Você se esforça e você vai para um lugar sozinho e não consegue, vem pensamento na tua cabeça porque você não está acostumado a parar e pensar e meditar sobre as coisas do uhum. Senhor. Por isso que é tão difícil. Mas quando você cria, como você bem Esse colocou, né? hábito. Você se torna senhor dos teus sentimentos. Uhum, Senhor, você aprende a lutar. Eu gosto, tem acho que é um livro da Joyce Meyer, Batalha da Mente. Tem muita coisa boa que dá para aproveitar daquele livro. Que ela nos ensina que a batalha, muitas das coisas, muitas batalhas que a gente vence são nos pensamentos. uhum, Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que o inimigo lança setas inflamadas, dardos inflamados que atingem o que? O nosso pensamento, a nossa razão, aquilo que governa os nossos uhum. movimentos, né, as nossas decisões e tudo mais. Mas quando a gente não está munido de ferramentas, né, de defesa ou de ataque, quando eu falo isso, obviamente eu estou me referindo à palavra de Deus, a gente fica vulnerável, cara. Com Vulnerável, certeza. totalmente vulnerável. O mínimo de pensamento que você considerar bom aos teus olhos, você vai acatar, porque o que você quer é fugir daquele barulho todo. Você está Uhum, esgotado, uhum. e na verdade você só se afunda ainda mais. Né? Porque você encontra, entre aspas, em si mesmo uma saída, mas isso é uma grande mentira, porque nós não encontramos saída. Encontramos através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Né? Amém, amém. Inclusive, o texto de Salmos 46:10 diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Hum. Então, olha essa, vamos dizer assim, esse pré-requisito do entendimento a respeito do senhorio dele na nossa vida, né? Ele está dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.
Olha que interessante, por muitas vezes o que nos falta na vida cristã é justamente esse aquietar, esse silenciar, esse privatizar a nossa vida em muitos aspectos, Uhum. esse lugar privado, esse lugar de solitude, a fim de que nós possamos relembrar para nós mesmos, mesmo sendo cristão de não sei quanto tempo, não sei o que Ele é Deus. Esse lugar de meditação é um lugar onde nós estamos preocupados constantemente em lembrar para nós mesmos, pregar a nós mesmos, né, Uhum. que Cristo, que Deus é Deus, Cristo é Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e permitir que isso crie raízes profundas no nosso coração, alimentar isso dentro de nós, né? Por quê? Porque a meditação, ela tem esse aspecto do falar consigo mesmo que eu comentei há um tempo Uhum. atrás. E por muitas vezes nós nos esquecemos de pregar para nós mesmos. Uhum. A meditação muitas vezes é isso, é o pregar para mim mesmo. Tu quer ver um passo prático, uma aplicação bem prática que todo mundo vai aplicar em diversos momentos da vida. Você se encontra numa situação bem difícil, você, né, foi pego desprevenido, tá, não vê saída para tal situação, mas você para por um momento, vai, né, para um lugar onde você pode orar a Deus e meditar, e aí o Espírito Santo te leva a pensar, a lembrar de todos os outros momentos de dificuldade que você passou, que talvez, é bem provavelmente que talvez foram até mais fáceis do que esse que você está passando agora. Só que pelo simples fato, entre aspas, de você lembrar, Uhum. né, das situações onde Deus te livrou, te Sim, sustentou, te concedeu uma saída, isso já acalma o teu coração. Já faz você se aquietar e lembrar, não, peraí, Deus já me livrou lá atrás. sim, A palavra dele diz que ele é fiel para me livrar das minhas tribulações, me ajudar nos meus momentos difíceis, então, obviamente, ele vai me ajudar agora. exato, Eu preciso continuar crendo. Então, exato, e isso vem pela meditação. claro. Por você parar, por você pensar, por você se lembrar. Eu amo muito esse termo, né? E é uma das missões do Espírito Santo, né? Que a gente vai encontrar na palavra, é que ele vai sempre nos lembrar. Quando Jesus sobe aos céus, ele diz, eu vou deixar para vocês um consolador. E ele vai lembrar a vocês aquilo que eu vos tenho ensinado. Amém. Tipo, lembrar, sabe? Voltar atrás, voltar Uhum. àquilo que o Senhor já tem nos feito entender. E vem por meio da meditação, né? Amém, com certeza. É, falando ainda de ruído, né, e de libertar-se de ruídos através de uma vida de meditação, é importante lembrar que todas as disciplinas espirituais, oração, jejum, inclusive a meditação, Uhum. exige prática física, exige Uhum. ação da nossa parte, exige que você procure um ambiente, né, que seja propício. Você não Uhum. vai conseguir ter um tempo de meditação no Senhor ouvindo For Today, né? Só que pega essa referência, pega. Você não vai conseguir ter um tempo de meditação no Senhor ouvindo um refrão super alto gritando no seu ouvido ali Uhum. de um louvor. Não dá, entende? É necessário um tempo de silêncio, é necessário um lugar de solitude, um lugar sozinho, Uhum. ou pelo menos com outras pessoas que estejam ali no mesmo interesse que você, Uhum. né? Então é necessário, meu irmão, você priorizar isso na sua vida. E começar. E começar é o mais importante. Porque você vai perceber que você vai fechar seus olhos para meditar na primeira vez e você vai perceber que 5 minutos é bastante tempo. E talvez isso te lembre de algo que você já esqueceu há muito tempo. Uhum. Que 5 minutos é bastante tempo para quem está empreendendo 5 minutos no lugar certo. 10 minutos, 20 Uhum. minutos, tente meditar meia hora. É muito difícil. Uhum. Né? É muito difícil. Por quê? Porque parece-nos que o tempo não passa, Uhum. principalmente no momento em que nós não estamos acostumados com essa prática. Então, se aquieta, para de falar até na sua mente, sabe aquela vozinha da nossa mente? Para de falar até na sua mente por 5 minutos para você exercitar e perceber o quão difícil é se calar. Uhum. E é uma prática que é só com a constância que nós conseguimos nos adaptar e alcançar. Então seja intencional. Né? O Richard Foster ele dá até conselhos físicos para isso. Ele diz, cara, se senta confortavelmente. Senta no lugar que seus pés conseguem alcançar o chão, para você não ficar se preocupando com o que está acontecendo ao seu redor, Uhum. né? Se preciso for, ele fala até, se preciso for, mexa suas mãos para cima quando você estiver falando com o Senhor e para baixo quando você estiver disposto a ouvir, só para o seu corpo entender o que está acontecendo, né? Uhum. Não Muito que legal. isso mexe na mística, mas isso faz com que o seu cérebro compreenda. Eu acho isso interessante porque, por exemplo, os judeus,
eles têm um costume de orar fazendo assim, Uhum, né? movimentando o E corpo eles pra frente. oram lá em hebraico, e eles oram assim, em movimento a todo momento. Esse movimento que eles fazem tem o intuito, para eles tem o intuito de fazer com que o corpo deles entenda que aquele momento é único e destinado à oração. Então eles não vão pensar em outra coisa, eles colocam o corpo inteiro entregue àquele momento Uhum. para que eles não fiquem divagando em outras coisas, ou o corpo deles não se sinta entediado ao ponto deles acabarem saindo daquele princípio de oração. Então é necessário que a gente é legal que a gente tenha isso na nossa mente, a capacidade de entender que o nosso corpo ele reage a estímulos que nós fazemos, e Com se ele certeza. reage, nós podemos usar isso para a glória de Deus, né? Sim, e todo o nosso ser deve ser usado dessa forma, né? É importante a gente ter. Isso é sabedoria, né? É sabedoria. De certa forma, se conhecer, saber quais são as suas fraquezas, as suas limitações e lutar contra isso, né? Exatamente. Usar as ferramentas que o Senhor te dá para favorecer o teu momento de meditação, né? Lewis já dizia que nós vivemos num mundo carente de solidão, de silêncio e de privacidade. Nossa. Num mundo carente de solidão, silêncio e privacidade, eu acredito que a meditação é uma chave importante para a vida do cristão, para voltar a um lugar de silêncio e de equilíbrio, né? Numa era de câmeras, né? Exatamente. Uma era de câmeras. Hoje ainda, enquanto a gente preparava esse estudo sobre a meditação, eu pensava que, cara, as pessoas ao teu redor ou as pessoas que te seguem nas redes sociais, elas não precisam e, na verdade, elas nem estão interessadas nos teus momentos de intimidade com Deus. Quantas Uhum. pessoas a gente vê hoje em dia gravando, filmando, postando um momento de intimidade? Mas espera aí, se é um momento de intimidade, Exatamente. por que tem que ter outras pessoas olhando, entende? Tu não vai, pegando um exemplo de um marido e esposa, tu vai ter um momento de intimidade com a tua esposa, vai expor, vai filmar, Hoje vai em expor? dia acontece bastante, né, Acontece Léo? bastante, né? Mas essa não é a ideia. Não, Não é a deixou de ideia. ser. Por isso que é intimidade o Por isso nome, que a né? intimidade é o nome. Então, é, meditação é esse momento de intimidade. Cara, tu Uhum. vai. Por isso que Jesus bem falou: olha, vai pro teu quarto, fecha a porta, fique lá, e lá o teu pai te vê em secreto. Uhum. Então, tu não precisa postar coisas. Às vezes, nós temos a ideia de que quando Deus fala conosco, e até fugindo um pouquinho aqui do tópico, quando Deus fala conosco nos momentos de meditação, de Uhum. intimidade, a gente já quer também colocar isso numa rede social, quer falar para alguém, postar, mas nem sempre tu precisa falar. Sim. Às vezes aquilo, na maioria das vezes, aquilo é para transformar a tua vida e você deve pensar sobre aquilo. Uhum. E não outras pessoas que você vai falar, não, olha, Deus falou algo pra... Não, se Sim. Deus falou algo para você, medite sobre isso. É. Aplique isso na sua Primeiro vida. entenda o que Deus está Entenda. falando, né? Exato. Eu vejo isso também muito dentro da vida de leitura. As pessoas elas Uhum. desistem muito fácil da vida de leitura porque elas acham que elas vão ler todas as linhas de um cara que pensou 10 anos para escrever um Uhum. livro, e elas vão captar aquilo ali em segundos da leitura delas, e elas vão ter total compreensão sobre aquele assunto. Uhum. E, na verdade, não. Muitas coisas precisam ser meditadas. Existem conceitos quando você estiver estudando, você estiver preocupado com a sua vida intelectual, e o que é importante, pessoas preocupadas com a vida intelectual para o Senhor, é necessário que haja meditação. Com É certeza. necessário ler, meditar e, quando compreender, contemplar a verdade que você alcançou, como nós estávamos falando. Então, a meditação ela é um caminho para a compreensão daquilo que hoje você não compreende também. Uhum. É você pegar um conceito, você pegar uma área de pesquisa e, lendo a respeito daquilo, ouvindo alguém falar a respeito daquilo, você sabe ficar matutando, Uhum. meditando aquilo interiormente até que você contemple os lados daquele quadrado que você está tentando visualizar e possa dizer: "Ah, é um quadrado." Uhum. E aí você contempla o quadrado. Você consegue perceber que é o quadrado. É. Entende? Enquanto você está vendo só o lado do quadrado, a parte de cima, você não consegue contemplar aquilo como um quadrado, né? Mas quando você consegue ver todas as superfícies juntas e sabe perceber as dobras, as arestas e por aí vai, você consegue perceber e contemplar a verdade completa que você está buscando no seu entendimento. Com certeza. Meditação é importante como escuta, como objetivo de vencer os ruídos, mas toda escuta no Senhor ela precisa ser seguida de obediência, né, Léo? E um exemplo muito interessante sobre ouvir e obedecer para mim é 1 Samuel 3, 9 e 10, onde a Bíblia diz que Eli disse a Samuel, sabe aquela história de Samuel, né? Deus chama Samuel, Samuel no meio da madrugada, dele levanta e fala: Eli, você está me chamando? Não sou eu, Samuel. Daí segunda vez, Samuel, Samuel, Eli, você está me chamando? Não sou eu, Samuel. Até que ele diz assim a Samuel, Samuel, vá se deitar.
E se alguém chamá-lo, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor voltou a chamar como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então olha que interessante o que está acontecendo aqui. Samuel passou por um processo de aprendizado a respeito disso. Ouvir ele estava, Uhum. ouvindo ele estava. Agora era necessário corresponder ao Senhor em obediência, Uhum. certo? Então fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. É um sinal de obediência à escuta. Então nós praticamos uma vida de ouvir o Senhor não para que nós sejamos simples parasitas da presença de Deus, mas para que nós obedeçamos aquilo que a presença trouxe a nós de novo ou de antigo sobre o nosso coração e Uhum. está vivificando em nós. Um outro exemplo muito interessante é o exemplo de Isaías 6, do 1 ao 8, que diz assim, ó: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías prontamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho muito interessante esse texto porque é um texto onde a Bíblia diz que a voz do Senhor estava conclamando: Quem enviarei? É como se o Senhor estivesse bradando sobre uma nação: Uhum. Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, olha a importância de um homem capaz de ouvir a voz do Senhor. E nesse caso, Isaías. O Senhor estava conclamando sobre uma nação: Quem que eu envio? E ali ele encontrou um homem que era capaz de ouvir, apesar dos ruídos, ouvir. E qual é a reação desse homem que escuta? Obedece. Uhum. Eis-me aqui, fala, Senhor. Eis-me aqui, me envia. Sou eu. Uhum. Se o Senhor precisa de alguém, que seja eu. Tem várias passagens, principalmente também no Novo Testamento, onde a palavra vai estar escrita assim, ó: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Amém. E parece uma redundância ou algo óbvio, né? Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Mas quando a palavra está falando isso, ela também está, ela, na verdade, está se referindo da seguinte forma: não adianta você somente escutar e deixar aquilo entrar no ouvido e sair no outro. Quando se fala aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça, quer dizer, entenda e corresponda. Isso é exatamente o que você está falando. Então, várias e várias vezes na palavra do Senhor vai estar escrito: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. É verdade. Então, você ouve, e às vezes nós queremos ouvir, aqui a gente está falando sobre meditação, né? Mas muitas vezes, por exemplo, você vem ao culto e você ouve a palavra. E você vai para casa, mas você não medita sobre a palavra que você ouviu no culto. Ou num estudo, ou num discipulado, seja lá o que for. E você não medita sobre aquilo. E passa-se o tempo e aquilo se perdeu. Uhum. A palavra vai dizer que vem, né, um pássaro e rouba, vem um inimigo e rouba essa semente Uhum. que você ouviu. Por quê? Você ouviu, mas não ouviu. Sim. Você ouviu, mas não meditou e não conseguiu corresponder àquilo. Mas quando o Senhor fala, nós temos que ouvir e obedecer, né? Como você falou aqui e trouxe esses exemplos, né? Amém. Nós não somos super-homens, né? E nem super-mulheres. Então é importante que nós é, meditemos naquilo que nós ouvimos a respeito do Senhor e ouvimos do Senhor, porque ninguém é super-homem para, como a gente falou anteriormente, arrematar tudo e compreender tudo de uma só vez. Por isso que a meditação ela é fundamental, porque você continua moendo Uhum, aquele pinhãozinho, né? Que você uhum, continua moendo e moendo aquela informação até que se torne um prato e uhum. você consiga observá-lo e degustá-lo com clareza, né? Então é fundamental. A meditação é fundamental. E a meditação, ela gera transformação em nós. E esse é o grande ponto-chave da vida de meditação. A sua personalidade, o seu caráter, o seu senso de ética, de moral, de presença de Deus, tudo isso precisa ser transformado numa vida de meditação. A autoanálise, ela só é possível no indivíduo a partir do momento que ele cala a Uhum, voz dos que estão ao seu redor e o mais difícil, a própria voz. uhum, com certeza. A análise do Espírito Santo em nós, ela só é visível, ela só é perceptível quando eu ouço mais a voz do Espírito a respeito de mim mesmo, do meu caráter, do que a minha própria voz, que por muitas vezes eu justifico dizendo que aquilo ali é o que o Senhor pensa de mim. A autorreferência, como dizia Uhum, o Tim Keller, né? Matar a autorreferência e matar
A autorreferência, a referência do outro e a referência de si mesmo são fundamentais numa vida de meditação para que a nossa referência seja o Senhor, o que é muito difícil. E é o grande desafio. Porém, como nós lemos lá no Salmo 119, por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Transformação de caráter. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a meditação ela precisa e ela traz, sim, uma vida, um entendimento a respeito daquilo que é bom, daquilo que é justo e, portanto, aquilo que transforma o meu caráter. A meditação é uma ferramenta para o cristão se tornar mais santo, mais piedoso e se encontrar mais parecido com Cristo Jesus. Eu estava lembrando de um livro do Timothy Keller que é o Ego Transformado. É isso que a gente está falando aqui sobre... Esse que eu citei agora, inclusive. Foi esse? Aham, eu não falei o nome. É esse livro aí. Ele é um livreto, irmãos. Eu aconselho você a comprar um livreto barato, pequeno. Você lê em 30 minutos esse livro e se você ler com paciência e meditando sobre ele, você vai aprender muito. Fantástico. É fantástico. E o ego está totalmente ligado com isso que a gente está falando. Muitas vezes, na verdade, o nosso coração, o nosso ego, ele só está gritando tão alto porque a gente não medita no Senhor. Aham. É por isso que daí quando a gente quer meditar e ter o nosso momento com Deus, na verdade a gente nem quer. A gente vai num momento de extrema necessidade. Você não vê mais solução e aí você se lembra. Deus existe. Aí você vai, mas você vai para aquele momento e você não consegue. O teu coração está gritando muito alto, você não consegue baixar o volume, você não consegue parar de ouvir. Por quê? Nós não temos o hábito, nós subestimamos, nós menosprezamos o momento da meditação, o momento de solitude com Deus, né? O momento, esse momento de intimidade, né? O momento de pensar. Eu lembro de algumas situações no meu curto espaço de vida, em alguns momentos de dificuldade, onde eu me lembrava, eu estava ali e tal, e Senhor me ajuda e dá uma saída, e o que vai acontecer e tal, aquela ansiedade batendo, o coração gritando, mas aí o Espírito Santo vem e fala, né, nos leva para esse momento de meditação, você para e medita, e eu me vi pensando assim, até essa semana eu comentava com o irmão, aonde eu estaria se eu não estivesse passando por esses momentos de dificuldade? Será que eu estaria aqui? Será que eu estaria firme na presença do Senhor? Será que eu estaria, né, superando essas as situações e tudo mais? Então, quando nós meditamos, o Espírito Santo nos faz olhar para a realidade, para a verdade das coisas e considerar aquilo que o Senhor já tem feito. De maneira que a gente venha se sentir, não, espera aí, até aqui o Senhor me trouxe, até aqui o Senhor me sustentou e Ele vai continuar. Entende? Então, a meditação nos traz segurança, a meditação nos lembra daquilo que o Senhor fez, a meditação nos dá um senso de responsabilidade, a meditação tira as escamas dos nossos olhos, entende? Muitas vezes a gente precisa olhar o passo que a gente precisa dar na frente e nós não temos sabedoria. O Salmo 119 diz aqui, ó, a tua meditação, quando eu estou meditando, né, na tua palavra e tudo mais, eu alcanço entendimento. Sabedoria, para quê? Para tomada de decisão, para, sabe? Vou para o lado esquerdo, lado direito, caso compre uma bicicleta, entende? Pega um ônibus, eu compro uma goiaba. Bem nessa. E através da meditação, o Espírito Santo nos conduz. Se você vai meditar, se você vai tirar momentos para ti, sei lá, é aquilo que a gente já comentou, você vai estar vulnerável. Você não está seguro. Você não está seguro se você não meditar, não ter os momentos de conversa e relacionamento com Deus, né? Meditação é isso, né? De fato, de fato. Uma motivação para você orar. Olha o que Jesus fala lá no Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Então, olha como é belo e prazeroso ser um daqueles que ouvem a voz do Senhor, né? Ouvem aquele bater da porta e ceiam com o Senhor. E para finalizar, meu irmão, Salmos 1, do 1 ao 3, a Bíblia diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão,
No meio de tanta turbulência, de tanto barulho, de tanto ruído, procure os desertos. Procure os lugares onde você estará a sós com o Senhor. E nunca se esqueça de silenciar o mundo ao seu redor e, principalmente, pratique silenciar a si mesmo. Aquilo que você acha que é bom, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que é a solução, pode estar muito distante daquilo que o Espírito pode trazer ao seu coração a respeito do que é bom, do que é certo e do que é a solução. Com certeza. E eu também concluo a minha fala aconselhando, né, os irmãos a não subestimar o momento de meditação. Muitas vezes você pensa, né, que eu só fico ali pensando, fingindo que às vezes não sei nem o que falar, mas essa é a ideia. Até Nós você temos que saber, ouvir, né? até você saber. Você tem que ouvir o Espírito Santo, você tem que meditar sobre as coisas do Senhor e parar de subestimar esse momento. Uhum. Parar, porque eu gosto também da canção, né, no silêncio que Deus fala conosco. É no Uhum. silêncio que... Então, nesses momentos, tem um momento da palavra, tem um momento do estudo, tem, né, um momento denso ali e tal, que faz parte, mas o momento que você silencia, acalma o teu coração, aquieta a minha alma, como diz Davi, né? Aquieta-te, você não manda aqui, você Uhum. não dita as regras aqui. Aí você consegue meditar e ouvir a voz do Senhor, né? Amém. Então, meu irmão, leve isso para sua vida prática. Hoje é segunda-feira, então você tem aí já um começo de semana maravilhoso para começar, né? Geralmente as pessoas começam as coisas nas segundas-feiras, né? Sempre Exato. dizem, segunda eu começo. Aham. Então hoje é segunda. Começa. E começa a praticar uma vida de meditação. E eu tenho certeza que o seu interior, a sua vida interior, vai ser transformada pela presença do Senhor e pelo ouvir da voz dele. Por mais difícil que seja o começo, resista, não pare e aprenda a ser uma pessoa que ouve a voz do Senhor, porque vale a pena. Deus Amém. abençoe a sua vida. Nos vemos no domingo às 10 horas da manhã, aqui na Isso comunidade Jeová Nissi, pro nosso culto ao Senhor, né? para o nosso culto maravilhoso, onde nós queremos ver você e sua família. Deus abençoe. Um abraço.